Olá, bom dia. Estamos aqui reunidos pela instituição Escola Superior Madre Celeste e o tema dessa conversa, que será uma conversa, trata-se de adesão do Pará. Adesão para essa conversa, nós estamos convidando dois professores do da nossa amizade e a importância desse tema para ser debatido entre nós. Convidamos, portanto, o professor Rui Martins Júnior, doutor em História, e nós convidamos também o professor Halley Farias Douzani, doutorando em Literatura. Vocês contarão comigo, professor Hilton, doutor em Literatura, e juntos vamos tentar conversar descontraidamente sobre qual é a importância da adesão do Pará para a nossa história, para a nossa cultura, para a nossa sociedade. Então, a primeira pessoa que eu chamo aqui para tecer esse comentário será, portanto, o professor doutor Rui Martins Júnior. Professor, bom dia. Bom dia, professor Hilton Ribeiro. Sempre um prazer conversar com o senhor. Então, Bom dia também, eu quero cumprimentar o professor Haller Douzani. Também é um prazer fazer parte desse momento, desse debate tão importante e que trata de uma temática, sem dúvida nenhuma, fundante em todos os sentidos. Fundante enquanto uma data magna da independência do Pará, da independência, né, também ampliando, da independência da Amazônia. Então, é um debate que eu julgo ser, além de absolutamente importante, urgente, sobretudo quando nós ainda percebemos a nossa região amazônica tratada à revelia, enfim, no que se refere às políticas públicas e o entendimento da importância da região amazônica para o resto do Brasil. E aí essa data, né, que é o grande tema desse nosso encontro, ela vai nos levar para um outro tempo. Vamos fazer uma breve viagem no tempo, na verdade recuando, né, o exercício da digressão, né, estamos recuando no tempo e vamos revisitar o ano de 1823, naquela que então era chamada província do Grão-Pará e Maranhão. E neste ano, né, naqueles meses do ano de 1823, a cidade de Belém, né, uma das cidades importantes do Grão-Pará e Maranhão, ela passava por um momento de muitos conflitos, de muitos enfrentamentos políticos, de um caos social que era latente na cidade de Belém. E lembrando que um ano antes, né, no ano de 1822, oficialmente o Brasil ele era estava na condição agora de independente da coroa portuguesa. Passou pelo processo de independência e as províncias do Brasil já haviam aderido, já haviam aceitado a independência.
somente uma província ainda não havia aceitado a independência. E essa província era justamente a província do Grão-Pará e Maranhão. E aí os senhores devem estar questionando, perguntando, inquirindo, mas por que que a província do Grão-Pará e Maranhão ainda não havia aderido à independência? E para responder isso, nós precisaríamos, obviamente, de muito tempo, é uma reflexão complexa, longa, mas eu vou tentar reduzir aqui, condensar um pouco, para que a gente tenha até mesmo um entendimento didático. A cidade de Belém do Pará, essa cidade que era uma importante cidade da província do Grão-Pará e Maranhão, naqueles anos, né, do movimento de independência, era uma cidade que apresentava uma forte presença de portugueses, de comerciantes portugueses, e que, obviamente, tinham toda uma relação, até mesmo, além de uma relação identitária com a metrópole, com a sede da coroa portuguesa, eles tinham também uma relação afetuosa com a coroa portuguesa. Então, quando do movimento da independência, esses portugueses, né, esse grupo, que era um grupo significativo, com uma força econômica grande na região do Pará, né, sobretudo na capital, Belém, eles passaram a resistir à ideia da independência. Eles não queriam se ver independentes de Portugal. Somado a isso, né, a essa resistência dos lusitanos que aqui estavam na cidade de Belém, já existia ali um movimento latente, um movimento de independência por parte dos paraenses. Eu não vou usar o termo brasileiros, porque, em grande medida, é um termo para esse momento anacrônico, né, chamá-los de brasileiros. Mas, para ser didático, eu vou chamá-los, né, de brasileiros paraenses. Então, eles eram favoráveis à independência em relação à coroa portuguesa. Então, era um movimento que estava se constituindo, um movimento latente, um movimento que acontecia na cidade de Belém, um movimento que, na verdade, ele foi pensado a partir de uma série de revoltas, insatisfações, e é por isso que eu acho que o tema, além de absolutamente importante, é urgente, porque se a nossa região amazônica, naquele início do século XIX, ela já era uma região, né, embora fosse uma grande província, uma cobiçada província, a província do Grão-Pará e Maranhão, mas ela era tratada à revelia pela coroa portuguesa. E ser tratada à revelia, obviamente, gerava uma série de transtornos, sobretudo transtornos sociais, né? Um esquecimento, um não protagonismo da sociedade amazônica naquele início do século XIX. O que, em grande medida, eu posso dizer para vocês que acontece hoje ainda. A nossa região amazônica ela ainda sofre sofre muito esquecimento e é uma região absolutamente estigmatizada, infelizmente, na história do Brasil. É como se fosse uma história à parte e uma história menor, uma história apoucada. O professor Hilton, que com a sua retórica muito competente e a sua gentileza de sempre, me apresentou como doutor em História. Eu só queria fazer uma pequena correção. Eu sou historiador,
Sou mestre em História Social da Amazônia, mas o meu doutorado, mas não tem problema, viu, professor Hilton? O meu doutorado é em Ciências Sociais com ênfase em Antropologia. Eu sou doutor em Antropologia Social, mas nesse diálogo muito poroso e permanente com a história social da Amazônia. Bem, dando continuidade. Então, essa região ela passava por todos esses problemas naquele início do século XIX. Descaso, desigualdade, exploração, estigmatização da sociedade amazônica, que eu penso ser um dos maiores problemas naquele início do século XIX, que não é um fenômeno somente do século XIX, né? Esse fenômeno se arrasta aí na própria história do Brasil, no que se refere à região amazônica, ao norte do Brasil. Então, essa população já não aguentando mais tudo que passava e os desmandos da coroa portuguesa passaram a reivindicar fortemente a independência. O que não agradou, obviamente, àqueles que eram favoráveis à manutenção, né, da relação Brasil e Portugal, os portugueses que estavam na cidade de Belém. Portanto, quando da independência do Brasil, da data, né, e essas datas, 7 de setembro, 15 de agosto, né, de 1823, um ano depois, né, na verdade, quase um ano depois, aproximadamente um ano depois da independência, são datas também que merecem uma análise cuidadosa, porque, obviamente, existem as controvérsias em relação a essas datas, né, que são datas oficiais, são datas que a própria historiografia do Brasil reconhece, né, nessa história oficial do Brasil, mas pairam essas, né, que são aqueles ruídos da pesquisa que são importantes de serem levados em consideração. Alguns historiadores, por exemplo, defendem que a data correta é 16 de agosto de 1823. Mas vamos considerar a data oficial 15 de agosto. Quando, finalmente, depois, né, de todo o enfrentamento, de toda uma discussão, foi necessária a intervenção do Império, né, o próprio imperador, Dom Pedro I, vai enviar para o norte do Brasil, para a região amazônica, para o Pará, para Belém, tropas imperiais, da sua total confiança, assim, com lideranças da sua total confiança, para que essa querela na Amazônia fosse resolvida e que o Pará, que Belém, aceitasse a independência. E o que acontece é que depois de todo, né, essa querela, esse enfrentamento, aquele derradeiro dia 15 de agosto de 1823, o documento da adesão do Pará é assinado no Palácio Lauro Sodré, com importantes figuras políticas que marcavam aquele momento da história do Pará, da história de Belém, da história da Amazônia. E o Pará reconhece, né, a independência de Portugal. Mas a coisa não ficou resolvida somente na assinatura do documento. Os conflitos, né, e todas as tensões, elas também vão ter outros desdobramentos. Isso vai continuar. No mesmo ano, né, a nossa cidade de Belém ela vai ser marcada por um dos momentos mais trágicos e dramáticos. E eu fico até emocionado quando eu falo sobre isso como historiador e como um cientista das humanidades, antropólogo também, porque marca um genocídio. Centenas, mais precisamente 252, se eu não me engano, paraenses, homens da Amazônia, foram presos
e foram assassinados naquela que ficou conhecida como uma das maiores tragédias na história da Amazônia, na história social da Amazônia. A tragédia do Brigue Palhaço, no Porto de Belém. E foram mortos, além de serem torturados, humilhados, pelo fato de quererem, né, pelo fato de reivindicarem uma vida melhor, uma vida mais digna, o reconhecimento não somente da condição de ser independente, mas a reivindicação de que eram homens do Brasil, cidadãos, que mereciam o respeito por parte do Império Brasileiro. E aí fica claro para nós, essa é a primeira parte da minha fala, fica claro para nós que essa grande querela histórica, ela está ainda longe. E aí eu vou falar um pouco agora do meu lugar agora de cientista social, de antropólogo. Essa querela está longe de ser resolvida. Quando se observa que a nossa região amazônica ainda é tratada à revelia, é tratada como um espaço de não produção intelectual. Se a gente for pensar, por exemplo, nos repasses de investimento para pesquisa, a nossa região ela é muito, muito apoucada, ela é muito estigmatizada, e os repasses financeiros para pesquisa são absolutamente pífios, né? Insignificantes, porque essa ideia de que a região amazônica é um espaço de não produção de conhecimento, de não produção científica, isso ainda é muito forte, é muito latente na história do Brasil. E, em grande medida, isso está diretamente conectado ao que aconteceu no passado. E que depois vai ter alguns anos depois, vai ter um outro desdobramento. Naquele também, né, que é um dos episódios que, de alguma forma, o Império Brasileiro se sentiu mais uma vez insultado. Imaginem vocês. Pelo povo da Amazônia, um povo que simplesmente só queria, né? Simplesmente não, mas assim, como eu disse para vocês, estou tentando condensar, é até esdrúxulo isso, mas queriam, na verdade, equidade, queriam reconhecimento da sua importância no Império Brasileiro. E aí eu estou me referindo agora já ao episódio da Guerra da Cabanagem, né? Um dos mais importantes e mais emblemáticos movimentos de caráter popular da história do Brasil, quiçá das Américas. Então, a princípio é isso, professor Hilton. Desculpe a minha emoção, porque isso realmente, eu como um profissional, um pensador, um cientista da Amazônia, eu fico ainda muito emocionado quando eu lembro desses episódios, né? E eu sempre digo para os meus alunos, sobretudo alunos de história, quando estudarem ou forem ensinar esse momento da história social da Amazônia, a adesão do Pará à independência e a tragédia, né, do Brigue Palhaço, fechem os olhos e tentem ouvir os ecos dos gritos e da dor dos homens da Amazônia que ficaram presos naquele porão daquele navio. Alguns relatos, professor Hilton, professor Halley, queridos amigos, alguns relatos memorialísticos, de inclusive um sobrevivente do Brigue Palhaço, diz que naquela noite, né, a cidade de Belém ouvia os gritos, o clamor, o desespero daqueles homens que gritavam não somente pela sua liberdade, mas gritavam pela liberdade e pelo reconhecimento da Amazônia na história do Brasil.
Obrigado, professor. Ótimo. Professor, 256 pessoas. Sim, obrigado. 256. Tivemos um sobrevivente. E teve ainda pessoas fuziladas, né? 5 pessoas foram fuziladas junto com essa soma da tragédia do Brig. Né? Professor Halley, né? Eu queria que você também fizesse um comentário sobre esse episódio que se distancia, mas parece que ele é tão presente no sentido assim de sofrimento, de questões que não conseguimos resolver com diálogos, com reconhecimento institucionais, com respeito sociais, com cidadania, aquilo que o professor Rui estava comentando. É sempre visto como um espaço que não se deve mexer, sabe? Aquela coisa aquele recorte que você faz e leva para ser visto, mas não como um espaço interativo. E aí você tem várias questões aí. Inclusive, a Universidade Federal do Pará tem 50 anos como universidade, né? 50 e poucos anos, diante de 500 anos que o Brasil tem. Né? Como é que você percebe essa adesão do Pará, né? Essa data histórica para todos nós? Como é que você percebe? Bom dia a todos. Agradecer ao professor Hilton aí pelo convite. Agradecer ao professor Rui aí, também é uma honra estar participando na companhia de vocês desses debates. Eu não sou um profissional da história, eu não sou um estudioso da história, mas eu sou alguém preocupado com a história. Minha área de atuação é a área literária, é a área cultural. Então, o comentário que eu posso fazer, pautado na história, professor Rui, o senhor me corrija se eu cometer alguma gafe em relação à história, mas o comentário que eu posso tecer é um comentário que tenta buscar uma relação com exatamente isso, Wilton, que tu colocaste agora. Como que isso se reflete num modus operandi, numa identidade que se constrói para a gente hoje, né? Esse feriado, a adesão do Pará à independência, é um feriado que precisa ser comemorado. Muita atenção, comemorado no sentido da etimologia da palavra, ou seja, de lembrarmos juntos de alguma coisa, não necessariamente de uma forma alegre e festiva, mas, sobretudo, com bastante cuidado, né, e refletindo bastante. Por quê? Porque, como o professor Rui colocou bem esse contexto histórico, não foi algo totalmente tranquilo, né? E aí a história vem e nos ensina que esses episódios históricos que a gente acaba marcando através de datas, através de pontos que se afiguram para a gente hoje como estáticos, eles não são estáticos, eles são processos, né? E aí o professor Rui coloca exatamente essa, essa relação conflituosa que a tão distante província do Grão-Pará mantinha com o Império Português e com o Império depois da independência brasileiro, né? E é uma relação ambígua. E eu costumo pensar que os personagens dessa história, dessa trama, continuam, os personagens enquanto máscaras, né? Enquanto situações, enquanto locais de atuação, continuam. Os atores mudam. E aí, então, vamos tentar entender esses personagens, né? O professor Rui já falou belíssimamente sobre o que aconteceu nesse período. Quem são esses personagens aqui em Belém? Né? Temos uma elite portuguesa, que o professor Rui colocou, ela tem laços estreitos com Portugal, portanto, ela não é afeita à independência que foi proclamada por Dom Pedro, depois seria Dom Pedro I, e temos uma massa enorme da população de ribeirinhos, chamados caboclos,
índios, tapuios, que chamavam, né, que eram os índios que tinham sido retirados das tribos, né, negros escravizados, negros alforriados, e todo um caldeirão cultural popular, que, se você for prestar atenção, é realmente a base de uma possível identidade amazônica, né? E quando a independência é proclamada, algumas províncias não aderem. E aí é quando o professor Rui colocou muito bem que o governo imperial, Dom Pedro, chama pessoas da sua confiança para poder fazer a integração dessas províncias revoltosas, por bem ou por mal, né? Ele chama um comandante inglês para vindo pelo litoral e dizimando e impondo a independência brasileira para as províncias. Então, o que acontece? Ele chega com uma esquadra aqui reduzida, porque ele já enfrentou muitas guerras, né, ao longo do caminho. Mas ele joga esse blefe, né, para o governo, para a elite local portuguesa, de que ele vai bombardear Belém se Belém não aderir. Então, no dia 15 de agosto, é que é assinado, como o professor recolocou, por isso que tem essa divergência, né, professor? Será que foi no dia 15? Será que foi no dia 13? No dia 14? Mas o fato é que o documento foi assinado no dia 15. Né? As elites aceitaram isso. Essa elite portuguesa, essa elite que tinha laços com Portugal, aceitou isso, muito amedrontada por conta das ameaças do Império. Mas o povo ficou à margem totalmente disso. Né? O povo, há alguns historiadores que dizem que essa massa, esse caldeirão cultural que sustenta sociologicamente a população do Grão-Pará, essa massa ela é meio dividida, né? Alguns querem aderir à independência, outros também são apoiadores de se manter a coroa de Portugal, e alguns querem, inclusive, fazer uma separação total, tanto de Portugal quanto do Brasil. É essa massa que é reprimida, porque quando eles percebem que a elite acovarda-se e adere à independência e veem que nada vai mudar para eles, então eles veem aí um momento de crise, de ruptura para poder se manifestar. Essas manifestações são reprimidas por esse comandante enviado de Dom Pedro. Né? Ele mata logo 5, ele manda prender os ditos arruaceiros, e aí, nesse momento, ele já conta com as elites locais que aderiram à independência, e de modo que as cadeias, né, o presídio de Belém fica lotado. Né? E as manifestações continuam acontecendo. E então eles começam a prender as pessoas no único navio que chegou aqui da esquadra, desse inglês, John, não vou lembrar o nome dele agora. Oi? Grenfell, exatamente, John Grenfell. Né? Então ele coloca o excedente desses revoltosos, quase 300 pessoas, no porão do Brigue Palhaço. Né? E aí, o que eu posso pensar, retomando toda essa perspectiva? Veja, nossa identidade hoje, como o professor colocou, ela é precarizada. Né? A gente sente alguns estigmas que a gente não sabe nem de onde vem. Por exemplo, eu não sei como era na época de vocês, mas quando eu era criança, chamar alguém de caboclo era como chamar era uma ofensa. Né? E aí, então, a gente percebe que, como eram vistos pelas elites que contaram essa história, essa massa revoltosa eram os caboclos, eram os índios, eram os negros, e eles eram tidos como bárbaros. Né? Eles eram tidos como bárbaros, eles eram tidos como sem intelectualidade, sem manifestações culturais, eles eram vistos como bárbaros. E aí vem muito ao encontro desse comentário do professor, o comentário final do professor Rui, e o teu também, sobre o fato da universidade ter 50 anos, né? 50 e alguns anos, né? E de até hoje as pesquisas, o fomento de pesquisa ser alguma coisa mitigada quando se fala de Amazônia, né? Porque há esse estigma, né? E esse estigma, ele é internalizado por nós mesmos na constituição da nossa identidade. Como eu falei agora, quando eu era pequeno, chamar alguém de caboclo era praticamente ofender alguém. Chamar alguém de índio, então, era alguma coisa realmente ofensiva. Né? E quando a gente para imaginar que esses revoltosos,
produziam essa cultura, a cultura indígena, a cultura negra, né? A cultura mestiça, né? E que era justamente esse caldo cultural que estava sendo combatido, né? E era ele que tentava, como o professor Rui coloca, lutar por melhores condições de vida, condições que nunca vieram, né? É esse mesmo caldo cultural, essa mesma massa que vai posteriormente se revoltar na Guerra da Cabanagem, como o professor Rui também bem colocou. E aí eu volto a chamar a atenção novamente para o movimento. Eu vou retomar toda essa fala, porque eu quero que a gente interprete esses eventos como movimentos, né? Para a gente entender quais são os movimentos que estão acontecendo agora. Lá na Cabanagem, essa força revoltosa dessa massa, essa força absoluta desse povo, chega a tomar o poder, destitui as elites locais, toma o poder, né? E depois dura alguns anos, dura cerca de 5 ou 10 anos posteriores, com focos da cabanagem, depois que ela é dizimada pelo governo central, ela dura, né? E chega até o limite ali do Amazonas, né? O último foco cabano que foi dizimado foi ali na fronteira do Pará com o Amazonas, né? Para dizer o seguinte, essa massa, essa força, que é a força identitária, que é a força da ancestralidade, historicamente ela luta para se impor, ela luta para se colocar como protagonista, ela luta para ser construída, né? Essa identidade é uma luta diária. E a gente sabe que todos os direitos, todas as conquistas sociais, elas são feitas não mediante entrega de A ou B, mas mediante lutas, por isso são conquistas, né? E durante muito tempo esse povo luta por isso, né? Nós lutamos por isso. Basta a gente olhar para a nossa cor da pele, para nossos biotipos, para a gente se identificar com isso, né? No entanto, essa luta foi também historicamente, sistematicamente sendo massacrada, sistematicamente sendo calada e muito violentamente, né? Então esse episódio da adesão do Pará é uma chaga, é uma ferida aberta, né? Como diz lá a música, que inclusive faz referência a isso, a música do Mosaico de Ravenna, né? Que coloca que Belém é uma ferida aberta, né? A região norte é uma ferida aberta. Essa foi uma das feridas abertas principais, assim, é um estigma enorme que nós temos aqui. Quer dizer, quando o povo se levanta, é morte, é peia, é chacina, né? É genocídio, e junto com isso vem todo um discurso da elite de estigmatizar pejorativamente o negro, o caboclo, o indígena, e, por consequência, toda a cultura negra, toda a cultura indígena, toda a cultura cabocla, né? Então, eu acho que esses episódios, comemorar o 15 de agosto, nesse sentido, no sentido de lembrarmos juntos com, ele tem essa importância de nos colocar diante desse processo, diante desse fato histórico, enquanto movimentos, enquanto processos, para que nós possamos identificar hoje como que esses processos nos atingem. Eu lembro, eu morei um tempo no Rio, e quando eu cheguei no Rio de Janeiro, me espantou muito algo que eu identificava como uma exacerbação do carioca, uma brabeza do carioca, uma rudeza de gestos e de atitudes. Tipo, cara, você ia no ônibus, lhe faltava um centavo, era um escândalo absurdo, o carioca queria gritar e fazer. Se aqui em Belém acontece isso, uma fila de supermercado, por exemplo, todo mundo da fila vai ficar contra a pessoa que está reclamando pela falta de seu troco. Por que isso acontece? Por que é isso que acontece aqui? Por que essa mansidão nossa? Por que essa vontade de, ei, deixa para lá, é só um centavo, fica quieto, não se revolta contra isso? Por que será? Será que isso não é reflexo desses movimentos históricos que acontecem sistematicamente, de modo a rebaixar, de modo a realmente a espizinhar, de modo a silenciar violentamente a luta que vai gerar conquistas de direito?
E será que esse costume internalizado nosso de acharmos que a cultura negra não é não é importante, que a cultura indígena não é importante, que a cultura cabocla não é importante? Será que isso que nós, de certa forma, historicamente temos internalizado, não nos prejudica hoje a ponto de não termos o costume de lutar como convém para conseguir os direitos? Né? Essas são reflexões que eu fico já deixando aqui. Né? E de que maneira, hoje em dia, a gente pode se apoiar nessa comemoração, se apoiar nessa, nessa lembrança da história, nessa lição histórica, para agora sim, conscientes, bater o pé e dizer: sim, eu sou caboclo, sim, eu sou negro, Professor Halley, para além do ufanismo, né? Então eu queria só deixar essas palavras aí. Como é que a gente pode pensar isso? o professor Rui está pedindo um comentário sobre o teu comentário e Sim, vamos pois não. ouvir, Pois professor não. Rui. Fique à vontade, professor Rui. Pronto. Eu queria comentar a partir, né, pegando o gancho aí nessa fala tão importante e tão apurada do professor Harley, que também, né, dialogou com maestria com a história, falando um pouco desse posicionamento da região amazônica no século XIX, a construção, né, de todos esses estigmas que recaem de maneira muito violenta sobre a nossa região amazônica, sobre nós, né, sujeitos da Amazônia, e de que maneira a própria ciência, né, e aí eu vou falar um pouco da própria historiografia brasileira e historiografia amazônica, estão tentando solucionar, né, ou, né, tentar, como disse aí, eu achei tão interessante a analogia que o professor Haller fez com a ideia, né, de uma ferida aberta na Amazônia, fazendo referência, né, à, à letra do Mosaico de Ravenna. O século XIX é um século extremamente complexo quando estudado, né, e ele é um século que precisa ser compreendido nas suas complexidades, precisa ser estudado a partir, né, de todos esses ruídos e, enfim, esses enfrentamentos. Imagina, o século XIX para nós, né, profissionais da história, da memória, das ciências sociais e das humanidades, é um século, no sentido global, extremamente divisor de águas, e isso também se aplica na história do Brasil. Né? Nesse único século, o Brasil inicia essa história como colônia, depois ele passa a ser um império, né? E no final desse século, dois grandes episódios marcam o final do século XIX. A abolição da escravidão, né? Que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores gargalos aí da história do Brasil, que também não está resolvido, sobretudo do ponto de vista social e cultural, e a proclamação da República. Então, em um único século, o Brasil foi colônia, império e república, que gera um problema histórico não resolvido hoje. É um aspecto importante para a gente pensar. Só que a região amazônica, né, dentro desse século tão complexo, ela vai ter um protagonismo, né, que, na verdade, seria, no entendimento do Império Português e depois do Império Brasileiro, um protagonismo que está muito mais para o antagonismo. Eles são, né, nós éramos os inimigos de todo esse projeto civilizatório. Primeiramente, um projeto civilizatório lusitano e depois do Império Brasileiro. Então, o próprio Império Brasileiro, né, aí já se referindo a todo o movimento, né, de independência
conflituoso aqui na região amazônica, depois o movimento da cabanagem, isso foi compreendido pelo Império Brasileiro como essa região é uma região de anarquistas, é uma região de assassinos, é uma região, né, de uma subcivilização, de uma, né, para não, que não eram chamados, né, nós não éramos chamados de civilizados, éramos chamados de selvagens, né? Esse entendimento, né, de uma sociedade tribalizada, no sentido negativo, que não tem problema nenhum, como bem disse o professor Harley, né? Nós sermos tribalizados, nós sermos caboclos da Amazônia, quando se pensa que o caboclo é essa fusão, né? Eu estou usando o termo ainda muito do século XIX, esse termo fusão, a partir dessas teorias evolucionistas, entre o lusitano e o nativo, é o caboclo da Amazônia. E aí o Império ele vai construindo, ele vai trabalhando, isso é importante, e ele, como responsável pela historiografia do Brasil, o Império, a partir, né, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que foi criado pelo Império Brasileiro, ele vai cunhir a história do Brasil, né, punitiva e que estigmatiza a nossa região amazônica. Só que quando chega no século XX, já no período republicano, isso precisa ser resolvido. Isso precisa ser resolvido. E começa um movimento ali, né, pela própria, encabeçado talvez assim, pela própria classe intelectual amazônica paraense, de que era necessário reavaliar e ressignificar a maneira como o Império pensou esses episódios. Né? Tanto o movimento da adesão, né, os conflitos da adesão, o Brigue Palhaço e todos os desdobramentos aí da Guerra da Cabanagem. E aí começa a se fazer um trabalho, né? Você vai ter uma nova pintura, né? E é bem simbólico isso, né? Pintar o caboclo cabano, né? Que todos nós podemos ter acesso quando da reabertura dos museus. Nós temos aquela pintura muito famosa, né? O cabano, que está lá no MAB, o Museu de Arte de Belém, ali no Palácio Antônio Lemos, a sede da Prefeitura de Belém. Ali é um exemplo de uma tentativa de ressignificação daquele que o Império chamou de assassino, estigmatizado, e era necessário agora torná-lo um herói nacional. Eu estou falando agora romantizaram, já né, professor? Romantizaram, sim, né? Isso, uma tentativa de desconstruir a ideia do assassino. Né? É interessante quando o senhor fala isso. Eu lembro, por exemplo, dos juristas paraenses no próprio século XIX que trabalharam condenando a cabanagem. O próprio direito na Amazônia condenava o movimento da cabanagem, estigmatizando e diminuindo esse movimento. Pois não, professor Wilton? É o Alfredo Norfini, que Alfredo, exatamente. Norfini, que pinta, agora com detalhe, ele sendo italiano, né? Ele Sim. sendo italiano. Esse elemento o olhar egocêntrico, mais uma vez, sendo evocado. É sempre o outro falando de nós, né? Sim. E aí o que acontece? Agora eu vou falar um pouco já da legitimidade, né, institucional aí do 15 de agosto, que faz referência à adesão do Pará à independência do Brasil. Já na década de 90, mas eu só não queria esquecer, ainda falando sobre, lembrei agora, falando dos estigmas do século XIX, era tão forte os estigmas, né? O Império trabalhou tanto contra, né, a ideia de uma Amazônia civilizada, que quando da construção do nosso mais famoso teatro, né, claro, ali é meio parceiro do teatro no estado do Amazonas, mas o nosso teatro, né, da paz, olha o nome, olha como o nome é extremamente emblemático e proposital. Né? Era necessário restabelecer uma paz, como se a região amazônica, sem motivo, estivesse pedindo desculpas ao Império Brasileiro. E é construir um teatro, um suntuoso teatro, no centro da cidade de Belém, né, naquele período belepoquiano,
quando a nossa região ela, né, teve esses recursos provenientes aí da economia gomífera, e foi construído um teatro que iria presentear o imperador Dom Pedro II, que nunca sentou no local que ele foi presenteado, né, no local que ele deveria ter sentado, no Teatro da Paz. Então, isso é emblemático, né, na tentativa de você mediar os conflitos entre a história social do Pará, a história social da Amazônia, com a história do Império e depois a história social da República. Mas voltando, né, já no final do século XX, lá pela década de 1990, no início da década de 90 do século passado, o governo federal ele vai ter uma sugestão para que cidades, né, as capitais, legitimassem, instituíssem uma data magna. Né? A data magna seria justamente as datas conectadas à ideia da independência, que é quando, né, através de uma proposição de lei, essa data, né, ela vai ser entendida agora, através, né, de uma efetivação de lei, como um feriado estadual que faz referência ao 15 de agosto de 1823. E aí o professor Halley falou muito bem, né, do quanto nós precisamos, né, o próprio sujeito da Amazônia precisa reconduzir, né, o seu olhar, mas, né, para dentro, tentando evitar toda essa internalização, esse entendimento externo sobre nós, e que a gente possa, de fato, reconduzir todo esse olhar, tá? Evitando, né, muito esse princípio da inferioridade, né, esse princípio da vitimização. Eu acho que acessar a história da Amazônia é fundamental, não é? E entender de que tudo isso marca toda uma história de resistência, uma história de luta, não é? É interessante quando faz uma analogia, por exemplo, com o movimento do povo lá na Revolução Francesa, os revolucionários franceses, naquele final do século XVIII. E nós temos um maior, né, frenesi, existe uma atração por essa história do povo na França, e não nos orgulhamos da história, da nossa história, do nosso povo amazônico, lutador, guerreiro, cabano, sim, caboclo, mestiço, híbrido, que lutou e que luta ainda hoje. Né? Professor, só para Luta muito fazer... esses desmandos da história que ainda são muito recorrentes através aí desse governo negacionista, governo violento que prega, né, a desigualdade. Pois não, professor? É só fazer um comentário sobre o que você falou. A Revolução Francesa, né, quantas referências foram trazidas desse movimento histórico, né, começar pela nossa bandeira, que tem as cores da França, né, é inspirada na bandeira da França, o vermelho, o azul e o branco. E um outro detalhe é aquela estrela no centro, isolada. Dependendo de como você ler isso e dependendo de como você faz a leitura da bandeira nacional, essa separação, essa bandeira, essa estrela solitária no centro da faixa branca, ou a estrela solitária que fica, a chamada espica, que é a estrela que fica sob a faixa solitariamente lá naquele azul, no primeiro azul da bandeira nacional, dependendo de como você ler essa imagem, você pode valorizar-se ou você pode estigmatizar-se.
né? São duas formas. Eu entendo, e pelo que vocês falam, tanto o professor Halley quanto você, professor Rui, a gente percebe muito ainda uma construção barrista sobre a ideia do nortista, né? Ainda é muito visto como pessoa fora de uma unidade nacional, e aí você, portanto, muito dessa leitura solitária que a gente se vê nesses símbolos nos carrega um isolamento ruim. Não é um isolamento para dizer assim, poxa, olha, esse povo sofreu e o quanto ele lutou e o quanto ele luta ainda, e vamos seguir esses exemplos para o nosso corpo, para a nossa vida social, para a nossa vida pessoal, enfim. Não é visto dessa forma, mas parece que ainda continua sendo visto. Nós temos, muitas vezes, receio de falar que somos da região norte em certas regiões do Brasil, porque eles vão te olhar meio de soslaio, sabe? Poxa, alguma coisa boa vem de lá, como diz o texto sagrado, né? Alguma coisa boa pode vir da Amazônia. Então, eu acho que quando se fala sobre a adesão do Pará, faz com que coloquemos num palco uma série de prismas que faz com que nós nos problematizemos nos vendo, né? Eu acho que isso é um ponto. Eu penso que a história do Pará ela deveria ser ponto fundamental mesmo numa discussão do ensino fundamental e do ensino médio. Não seria apenas questões para o vestibular, questões para o Enem, questões para a prova, mas fazer com que as pessoas se percebam como participantes de uma história, de um movimento, né? E deixar um pouco de romantizar essa história. Quando eu falo romantizar, eu me refiro a uma série de questões que estão presentes na nossa literatura. Por exemplo, o hino da independência, ele fala de uma luta contra os grilhões e tal. Aí dá a impressão de que essa luta, dessa unidade, ela foi comum a todos, sabe? E quando a gente para ver, tem uma série de questões que não pode ser levada para o povo. É complexo isso, porque a Professor, cabanagem, ela... Diga. Pode falar, professor. eu queria pegar o gancho na sua fala, que é muito rica. É tão interessante essa troca. Daqui a pouquinho a gente vai dar o espaço já para as falas. Eu vou fazer essas minhas últimas considerações para daqui a pouco ficar já no campo da realmente literatura e também dessa relação que eu acho absolutamente formidável entre a literatura, né, o memorialismo com a história. Mas eu queria fazer um comentário pegando o seu gancho. Primeiro falar aí dessa não participação do povo, né, efetivamente na história do Brasil. Existe uma obra de um renomadíssimo historiador brasileiro, que é o professor José Murilo de Carvalho, cujo título da obra é Os Bestializados, né, e que faz muito referência a isso que o senhor colocava agora, professor Hilton, né? Quer dizer, até que ponto, né, o povo ele tem, né, participação e de que maneira, né, essas decisões políticas na história do Brasil elas não são decisões exclusivamente de gabinete. Não é isso? A própria historiografia brasileira precisa reavaliar, precisa levantar novas questões para que o povo também tenha o seu devido protagonismo na história do Brasil, porque o povo está lutando, o povo sempre lutou na história, sempre. Desde os períodos mais prosaicos da história da humanidade, o povo está lutando. Então, é um problema muito sério na história oficial do Brasil, porque a gente continua trabalhando com a ideia, né? Esse princípio positivista na historiografia que ainda é presente, cuja história é pautada e marcada por heróis, por alguns nomes,
Quando se fala, por exemplo, da própria independência do Brasil, você vai ver a figura emblemática de Dom Pedro I, né? As novelas, né, televisivas mostram dessa maneira também, ele como grande responsável, né, meio protagonista, agora se divide um pouco, até esse protagonismo, né, com a sua esposa, a princesa Leopoldina, mas o protagonismo, e aí você ainda vai ver todo um princípio também do patriarcado, né, e a historiografia meio que reproduz isso. Então, isso eu vejo como um grande problema, que a própria historiografia é uma crítica do historiador, de um cientista, à própria historiografia brasileira que eu estou fazendo agora. Então, esse é o primeiro aspecto. É tão forte isso, né, que naquele momento, né, porque os símbolos, né, da independência, os símbolos disso que o professor Hilton chama de unidade nacional, né, os símbolos da brasilidade, que é um debate complexo falar em brasilidade ainda, no início, né, e no próprio século XIX, porque essa brasilidade, para alguns estudiosos, ela vai ser constituída e legitimada somente no século XX, o princípio da brasilidade. Que é todo um processo para se construir, um processo que, às vezes, ele tem que ser trabalhado, a revelia, né, do povo mesmo, e aí todos esses símbolos que o senhor colocava, né, símbolos, hinos. E aí eu fiquei lembrando aqui muito daquela famosa pintura, né, aquela pintura do Pedro Américo, que foi, na verdade, apresentada para o mundo, né, já no final, imaginem, né, a independência aconteceu no início do século XIX, e a pintura mais emblemática, né, o mais importante ícone plástico da independência vai ser apresentado somente no final do século XIX, na Europa, em Florença, na Europa. Esse famoso artista foi chamado, foi nomeado, foi responsabilizado por fazer a obra. E você vê que, na verdade, mais uma vez, né, o povo é tratado como coadjuvante nessa história, e aquela figura emblemática, né, de Dom Pedro I, a partir de uma historiografia, né, positivista, eurocêntrica, ele que é o responsável, é compreendido como responsável pela independência, né, e o grito, né, suposto daquele riacho, como nós diríamos aqui na região amazônica, daquele garapé que é o rio Ipiranga. Então, o Riacho Ipiranga. Então, o que acontece? É muito complexo falar disso, né? Porque todo o tempo você vê que existe uma tendência de protagonismos e antagonismos, né? De protagonismos e coadjuvantes. Sim. E, infelizmente, a região amazônica, a nossa região, Pará, sempre fica nessa posição, ou de antagonistas ou de coadjuvantes. Sim, né? professor, verdade. Vai trabalhar no sentido de reproduzir isso, não Sim. é? Acho que, rapidamente, professor Halley, o senhor vai ter usado o tempo. Eu não esqueço, tem muita informação, mas olha só, eu convido todos, né, primeiro visitar, quando passar esse período pandêmico, eu já estou encerrando a minha fala, a visitar os museus, né, aqui de Belém, quanto que são ricos, né, dessa primorosa história Sim. social da Amazônia. Sim. E lá no Palácio da Cabanagem, né, que é a sede do Legislativo aqui em Belém, lá na Praça Dom Pedro II, você vai ver a pintura muito famosa de uma artista amazônica a respeito né, que trata aí do episódio da adesão do Pará à independência do Brasil. Uma artista amazônica de Alenquer que pintou, eu acho que o professor Hilton vai já fazer a pesquisa, que ele é rápido aí para fazer essa pesquisa, que pintou aí a cena, né, na assinatura do documento. Acho que é a Panúzio, peraí. Panuzzi, exatamente, artista de Alenquer. Então é tão importante isso, não é? E para finalizar efetivamente, eu também estou comemorando hoje, nós acabamos de ter uma notícia, né, a história do Brasil teve uma notícia importantíssima, que também é uma resposta a toda uma luta, uma querela histórica, que é o reconhecimento oficial, né, através de um decreto nacional, saiu no Diário Oficial do Governo Federal, o reconhecimento da profissão de historiador no Brasil. Né? Isso foi ontem, nós estamos divulgando isso hoje, isso é uma luta
Isso é um resultado aí importantíssimo, Sim, sobretudo a autonomia do profissional de história de poder criticar e recontar essa história, nós sabemos que ela é toda fabricada de maneira propositada e que não dá mais para silenciar, invisibilizar os sujeitos da Amazônia nessa história do Brasil. Eles são, nós da Amazônia, somos também protagonistas da história do Brasil. Então, eu parabéns, agradeço o professor. convite, professor Harley. Eu Muito queria, obrigado. antes do professor Halley pegar, ele vai fazer um comentário e depois nós teremos 2 minutos para fazer as considerações finais. E nessas considerações finais, eu queria muito que vocês falassem sobre, rapidamente mesmo, essa unidade nacional, fortalecendo esse laço. E como diz o professor Halley, lembrarmos juntos sobre Lembrarmos, juntos comemorar. É, para comemorar que essa estrelazinha separada na bandeira nacional, ela não é isolamento, mas ela é um ponto de Resistência, né? Ela é a reflexão, estrela da um ponto, resistência. um ponto para refletir. O Brasil reflete por meio desse ponto separado. Vamos lá, professor é, Raul. Professor Harley, a gente fica realmente enriquecido assim, né, de ouvir os comentários dos professores. Né? Quando o professor Hilton estava falando, essa fala do professor Rui agora, de uma necessidade de a gente tomar nas mãos esse protagonismo e tudo mais, vem ao encontro do que o professor Hilton colocou no campo da semiótica, no campo da apreciação simbólica das questões, estética, inclusive, no sentido de você ter uma escolha. Você pode escolher ver essa simbologia, e aí também os movimentos históricos são simbólicos, né? Você pode escolher essa simbologia, você pode escolher ver aquela estrela como um ponto de isolamento ou como um ponto de resistência. Né? A chamada integração nacional, ela é uma narrativa que se constrói. Né? E quando o professor Rui e o professor Hilton colocam a questão nesse ponto de vista, a gente percebe, por exemplo, hoje, né, que um paraense, um belenense, me corrija se eu estiver enganado, sente muito orgulho do seu teatro da paz, como disse o professor Rui, né? Uma paz que precisa ser fabricada, uma paz que é quase um pedido de desculpa, como o professor Rui está colocando. Pedir desculpa por quê? Pedir desculpa pelo fato de nós sermos o que somos e não sermos como o outro quer que sejamos, né? Então, um paraense se sente muito mais orgulhoso do Teatro da Paz do que um monumento da cabanagem, feito por um dos maiores arquitetos do século XX. Né? O Monumento da Cabanagem, projetado pelo Niemeyer, a única obra que a gente tem na região norte e nordeste desse arquiteto mundialmente famoso, está ali, a gente tem ele aqui na entrada da cidade e a gente não valoriza. Tanto é que está lá, jogado às traças. Né? E por quê? Porque o Teatro da Paz, como o professor Ben Rui colocou, simboliza essa paz pintada, romantizada, né, e imposta. Enquanto que o monumento da cabanagem simboliza justamente a resistência, né? Aquela rampa indo para o infinito, como o Niemeyer dizia, né? Ela continua indo para o infinito, apesar de ter sido quebrada ali, né? E fala também de um ideal que persiste apesar do sistemático apagamento, né, desses ideais. Então, por exemplo, o Monumento da Cabanagem está lá, né, entregue. Né, e ele diz muito mais da nossa identidade, simbolicamente, do que o Teatro da Paz. Né, em certos aspectos, ele fala muito mais de uma identidade realmente cabocla, realmente indígena e tudo mais. Pensemos também aí nas manifestações culturais, né? A gente pode escolher enxergá-las, né, de um ponto de vista ou de outro. No início do século XX, final do XIX, o carimbó era motivo de polícia, né?
era proibido, né? E era reprimido, né? Os terreiros de Umbanda, tambor de mina, né? As manifestações populares nesse sentido, os cordões de pássaros e tudo mais, se eles não encontrassem maneiras de se miscigenar, né, à cultura hegemônica, eles não sobreviviam, né? E é o que acontece com os terreiros, é o que acontece com o carimbó, e que hoje, voltando a essa questão da escolha do ponto de vista que a gente pode tomar, hoje em dia temos nas mãos essa opção, né? Hoje o carimbó é patrimônio histórico e material, né? E que fala da nossa identidade, que fala de uma negritude e tudo mais. Lembremos aí que no episódio do Brigue Palhaço, lá voltando um pouco, né? As próprias elites, aquelas elites que aderiram de primeira à adesão à independência, né, que aderiram à independência do Brasil, as elites portuguesas, há documentos, né, em que essas elites, depois mais ou menos de um ano do episódio, relatam, às vésperas da cabanagem, relatam ao governo imperial de que estava longe a paz estava longe de estar solidificada ali, aqui nessa nossa região. E eles acusam quem, né? Sobretudo, o documento histórico diz ipsilistas, que, sobretudo, por parte dos homens de cor. Né? Quem são os homens de cor aí? Se a gente for olhar, fazer uma panorâmica, assim, um censo bem básico dos homens de cor no estado do Pará, somos todos nós. Né? Então, todos nós, essa ancestralidade era a que se mantinha num estado de constante luta, né? E a paz não chegava para essa elite, né? Lá no episódio do Big Palhaço, era isso que eu ia comentar, essa elite relata isso, né? De que quando, infelizmente, né, eles fazendo meia-culpa, né, infelizmente houve essa tragédia, essa tragédia acabou por inflar mais ainda a população, esses homens de cor, porque dentre os caboclos e os índios e os tapuias que ficaram morrendo sufocados lá, enquanto eles morriam, eles gritavam pela independência e em louvor ao rei Congo. Né? Há relatos históricos que aquelas pessoas que foram fuziladas e mortas gritavam em favor do rei Congo, portanto, em favor de toda uma tradição cultural que ainda hoje é apagada, ainda hoje é submetida a diversas restrições, né? E aí, então, a minha fala agora no final é justamente pensar isso, né? De que realmente essas perspectivas todas estão no nosso ponto de vista. Como eu falar agora há pouco, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu achava muito estranho aquelas pessoas falarem rude daquele jeito. Eu entendia que era uma coisa rude, era uma falta de educação, né? E aí, de repente, a gente olha para a história e vê que tipo de educação é essa que nos foi colocada, que nos foi imposta, e o que nós entendemos por educação? É esse baixar a cabeça, é esse entender que as nossas manifestações mais íntimas, nossas manifestações mais originárias, elas devem se calar porque são inferiores, né? Será que não é um momento de levantarmos mesmo e dizer, olha, é isso, nós somos isso e desse jeito? Porque, assim, a integração nacional que o professor Ito está sendo colocado, e que o professor Rui também comentou agora há pouco, ela vem sendo construída, alguns historiadores dizem realmente, né, professor Rui, a partir do século XX que se pensa nessa identidade brasileira. Mas, a partir do século XX, trata-se de uma narrativa que vem sendo imposta para a gente. Será que a gente tem se colocado como a voz narrativa dessa narrativa? Ou a gente tem se colocado como um mero personagem secundário, né? Sobretudo no momento em que os meios de comunicação estão aí postos, né, teoricamente, democraticamente mais espalhados, mais divididos, né, ao alcance de todos. Será que a gente tem feito uso dessa voz para nos narrarmos, né? Ou a gente vai continuar deixando que essas narrativas recaiam sobre nós? Então, eu acredito que essa é uma fala que eu
eu gostaria uma reflexão que eu gostaria de deixar para todos nós, sobretudo para pensarmos as manifestações culturais, as manifestações sociais, as nossas maiores marcas identitárias, chegar a um primeiro plano, né? E se o ideal for essa integração nacional, que ela se faça de uma fala daqui para lá, né? E não de lá para cá, não do outro para cá, né? Mas que a gente possa se colocar como fala. E aí, para isso, a gente precisa fazer o que a gente está fazendo aqui, que é fazer essa comemoração, quer fazer esse lembrar juntos, quer repensar isso criticamente, para poder estabelecer quem somos nós nesse teatro, nesse palco. Como eu falei no início da minha primeira fala, eu acredito que os personagens ainda continuam relativamente os mesmos. Os atores mudaram, né? Nós somos os atores agora, né? Em que papel nós estamos desempenhando, né? Nós somos essa massa cabocla, a gente está vestindo esse papel ou a gente está se vestindo, tá vestindo a casaca daquela elite que de repente, da elite portuguesa daqui, que de repente prefere se aliar a uma elite de fora por um projeto civilizatório, como o professor Rui colocou, né? Então, de repente, ficaram os civilizados contra os bárbaros. A gente vai escolher ser quem, né? E essa escolha implica em quê? Vamos ser arremendos de uma civilização alheia ou vamos tentar desconstruir o discurso do bárbaro, ou então fazer antropofagicamente aquilo que o pessoal na semana de 22 fez, né? Ah, nós somos bárbaros mesmo. A gente vem e come essa cultura de vocês e depois transforma em outra civilização, né? Eu acho que o que eu posso deixar por aqui é inflamar todo mundo, tá, nesse movimento antropofágico, mas um antropofágico realmente a partir das nossas culturas, retomar tudo isso que chega para a gente como tecnologia, como discurso de dominação, como discurso de civilização, e responder à altura a partir dos nossos próprios fazeres, né? Sem baixar a cabeça e sem também hierarquizar, nos colocar numa situação de inferioridade em relação aos nossos fazeres e aos nossos saberes. É isso que eu gostaria de dizer. Obrigado pela Muito oportunidade. bem. Professor Rui, suas considerações finais. Já agora, já agora, nas considerações finais, eu quero, primeiramente, agradecer essa oportunidade, que foi um grande aprendizado, essa troca com os colegas, professor Harley, professor Hilton, muito obrigado pelo convite, pela lembrança. E aí o professor Hilton levanta, né, ele deixou uma questão final para que a gente refletisse um pouco aqui nas considerações finais a respeito dessa ideia, né? O professor Haller chamou de integração, o professor Hilton tem chamado de unidade nacional, eu vou chamar de unidade, até fiz uma anotação aqui, é uma unidade social nacional. O grande problema que eu vejo, né, nessa constituição de uma unidade social nacional, uma unidade nacional, integração, é a negação, é essa cultura negacionista das diferenças. Então, a unidade nacional ela não pode ser pensada como um fenômeno que vai homogeneizar. Somos brasileiros e somos todos iguais, porque não somos. E aí eu vou falar um pouco do meu lugar agora de antropólogo. Não é? É muito importante o exercício da alteridade, o reconhecimento das diferenças. E essas diferenças regionais, elas não podem mais ser encaradas como problemas, e sim como possibilidade de diálogos. Enfim, cada região tem muito para ensinar para outra região. Eu fico pensando em países aqui da América, né, da América Latina, da América do Sul, a exemplo, e nós tivemos oportunidade de conhecer, a exemplo do Peru, a exemplo do Chile, o quanto que eles festejam
né, essas diferenças regionais e o quanto que o sujeito do norte, né, ele tem uma cultura que é respeitada, é reconhecida, a historicidade dele é muito respeitada pela outra região, quer dizer, essa cultura, né, híbrida, essas identidades, porque é muito difícil falar quando se refere ao Brasil. O Brasil tem uma extensão continental, ele não é um país, né, apoucado, é um país que tem uma extensão de continente. Então, obviamente que essas culturas, essas identidades regionais, elas precisam ser melhor compreendidas. E a nossa região amazônica tem muito ainda para revelar para o restante do Brasil. Né? O grande problema é que toda essa história que foi amplamente debatida pelo professor Halle, pelo professor Hilton e por mim, é que nós da Amazônia fomos, infelizmente, estigmatizados e exotizados. Nós somos exotizados. Isso parece um elogio para muitos, mas não é um elogio. Isso é muito sério, porque isso anula e nos destitui, né? O professor Halle tem falado muito desse olhar para dentro. Nós não podemos também mais nos boicotar, nos destituir, né, das nossas características, do que nós somos efetivamente. Então, essa coisa do exótico, né, do estigmatizado, do perigoso, né, do incivilizado, do silvícola, imagina, nós éramos chamados de silvícolas no século XIX. Isso não pode mais acontecer. Né? Muita coisa na história do Brasil surge primeiramente na Amazônia. Eu estou lembrando aqui da tese de doutorado do professor Aldri Figueiredo, quando ele vai defender a ideia de que o próprio, né, vocês que são professores de literatura enfim, das letras, né, o próprio movimento modernista tem um momento emblemático na Amazônia, né? E a passagem de Mário de Andrade pela região amazônica, depois, né, a concepção de Macunaíma, então, mas tudo isso é negado, a Amazônia não contribuiu para isso, é claro que contribuiu, o próprio movimento modernista na Amazônia contribuiu muito com o movimento modernista no Brasil, né? O professor Aldo, inclusive, defende que a primeira grande obra plástica do movimento modernista brasileiro é uma obra na Amazônia, né, que é a famosa pintura do pintor Teodoro Braga, do artista historiador Teodoro Braga, né? A fundação da Santa Maria de Belém do Grão-Pará, que está lá hospedada a obra, né? A monumental obra no Museu de Arte de Belém. Então, isso não pode ser esquecido mais, nós não podemos mais nos permitir ser apoucados, né, professor Halle? É isso que o senhor tem colocado bastante. A gente não pode. Precisamos reagir mais uma vez de alguma maneira. E através dessas nossas plataformas, a plataforma da ciência, a plataforma da sala de aula, a plataforma das redes sociais, já que nós, mais do que nunca, né, estamos agora conectados, somos, né? Nós não somos mais anônimos. Acabou a era do anonimato. Todos nós temos, né, os nossos seguidores, influenciamos essas pessoas. E o quanto é importante influenciar nesse sentido muito positivo, né, de uma valoração de toda a história, de toda a cultura, e todo o legado da história da Amazônia para a história do Brasil. Tá? E aí essa cultura não pode cair na armadilha, né, dessa cultura global, universal, que é um fenômeno de globalização. Precisamos continuar nutrindo também as nossas identidades mais regionais. Eu fico lembrando aqui muito do professor George Utse, né, naquela obra emblemática dele, A Conveniência das Culturas, quando ele fala, né, que não dá para valorizar a cultura somente por conveniência. A cultura amazônica ela não pode ser valorada por conveniência. Sabe por quê? Porque ela é a nossa cultura. Ela é o que nós somos. Ela nos representa e nós precisamos representar essa cultura, né, através do nosso ethos, o ethos amazônico, o ethos paraense, o ethos do nortista. É isso. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, professor Hilton. Uma honra participar desse debate com o professor Halle e com o senhor. Muito obrigado. Quero agradecer a presença do professor Rui, muito amigo, e professor Halle, muito amigo. Que conversa maravilhosa.
E eu diria para vocês o seguinte, pegando tudo isso que vocês falaram, realmente o ponto separado que pode ser representado por aquela estrela dentro da bandeira do Pará ou em cima na bandeira do Brasil, ele possa ser um ponto de reflexão. Reflexão para diversas questões. E dizendo o seguinte também, que sobre essa unidade heterogênea que a gente precisa entender, é que os fenômenos eles são encontros. O que aconteceu com Carimbó foi um encontro de África, um encontro de Caribe, um encontro de índios amazônicos, um encontro. Esse encontro é um fenômeno único. E se a gente percebe que essa especificidade se encontra, faz parte de diversos e outros fenômenos que aconteceram unicamente em diversas partes do Brasil, nós vamos ter um outro olhar sobre essa compreensão complexa que é pensar em unidade social brasileira. Eu quero agradecer muito e aprendi muito aqui. Eu acho que é uma riqueza que deve ser sempre levada para comemorarmos junto. Essa comemoração junta, muitas vezes, choramos, sabe? Não é só alegria. Ao lembrarmos, nós choramos. Como o professor Rui se emocionou, chorou, metaforicamente aqui, diante de lembranças trágicas que carregam a nossa história. E vamos continuar chorando, no sentido sempre de nunca afastarmos essas lembranças das nossas lutas diárias e de nossas reflexões. Muito obrigado. Tenham todos um excelente dia comemorativo dessa adesão. E que essa adesão possa fazer parte nossa também. Que a minha adesão ao professor Rui e ao professor Halley seja simbólica da adesão dos próprios paraenses em si para Professor nos Hilton, as considerações finais integrarmos. do Harley. Sim. Mas, tudo bem, professor Halley, pode fazer suas considerações finais. Desculpe. A emoção. Eu fiquei Na verdade, emocionado. tô me emocionando aqui com vocês. Eu queria agradecer a todos, agradecer o convite. Eu aprendi bastante também. Como eu falei no início, é uma honra e um prazer dividir essa mesa virtual aqui com vocês, porque eu me coloco na condição de aprendiz aqui, ouvindo vocês, né? Assim, o que eu posso dizer como considerações finais é aquilo, acho que já foi dito pelos senhores, por vocês, no sentido de que a gente possa, se é necessário, se é um consenso, se é algo benéfico, a chamada integração social nacional, a integração nacional, o que quer que seja, esse movimento de integração, ele não pode ser aquela integração de, de acordo com os ideais do século XIX, né, que se pautaram no século XIX, aqueles ideias de uma integração numa integralidade absoluta que não comporte diferenças, como o professor Rui colocou, né? Então, se essa integração há de comportar as diferenças, então que a gente possa produzi-las, que a gente possa nos organizarmos enquanto sociedade civil, enquanto formadores de opinião, enquanto cidadãos, né, enquanto viventes dessa cultura, habitantes dessa cultura, que a gente possa produzi-las mais e mais, né, que isso possa ser estimulado em cada qual produzir aquilo que eu falava no início, esse caldo de cultura, que a gente possa, cada um de nós, engrossarmos esse caldo de cultura, sem nenhuma pecha, sem nenhuma vergonha de
sermos aquilo que somos, porque o que somos também não é um dado, né? O que somos é uma procura ainda, né? Então, que a gente possa se procurar livremente, né? Possa se procurar livremente implica deixar com que todas as manifestações estejam à disposição de todos, de qualquer um, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar como mensagem, é isso que eu gostaria de deixar como incentivo, que antropofagicamente, não necessariamente ao estilo de 22, como foi colocado na Semana de Arte Moderna, mas mais ao estilo de um batuque de Bruno de Menezes, que integrou a cultura negra, a cultura indígena e a cultura do caboclo paraense na sua obra. Então, que a gente possa fazer essa antropofagia alá Belém, alá Pará, né? Uma antropofagia nossa, né? Que a gente possa construir isso e se impor num cenário maior como o que somos. E o que somos procura, creio eu, porque a gente não vai chegar nessa definição também do que somos. É isso. Muito obrigado, mais uma vez. Né? Obrigado, professor Rui. Nossa, eu realmente fico feliz. É um momento de felicidade. Né? Felicidade para mim é estar podendo compartilhar com vocês um tema tão caro, tão caro para todos nós, que é nos refletir. Refletir como membros de uma sociedade, como membros de uma região e como membros de um país. E como membros de uma política, como membros de uma sociedade, como membros de uma cultura. Muito obrigado. Muito obrigado, professores. Uma grande honra, viu? Até a próxima. Até a próxima.